O ano de 2025 não tem dado nenhuma trégua para Los Angeles. Além de ter sido palco de escândalos envolvendo o rapper Sean Diddy e de ter registrado o pior incêndio de sua história, a cidade agora volta a ser notícia. A polêmica da vez tem a ver com imagens captadas pelos satélites do Google e como elas podem revelar um grande esquema de tráfico ou, pelo menos, servir de combustível aos criadores de teorias da conspiração do X. As imagens captadas pelo Google Maps são realmente muito poderosas. Há relatos comoventes daqueles que ainda conseguem acessar imagens antigas de parentes já falecidos, e até mesmo do uso da ferramenta para a resolução de crimes. No final de 2024, na Espanha, o satélite registrou a imagem de uma pessoa bem no momento em que ela guardava um embrulho suspeitosamente grande no porta-malas de seu carro. A imagem foi parar nas mãos da polícia, que, juntamente com outras pistas, foi capaz de realizar investigação e, posteriormente, uma prisão. Nesse vídeo você verá como havia expectativa de que as imagens capturadas em Los Angeles pudessem ajudar na resolução de outro crime, mas a realidade acabou sendo bem diferente. Tudo começou no dia 26 de janeiro, quando viralizou no X um print do Google Maps de um terreno abandonado em Los Angeles, onde era possível ler várias palavras bem alarmantes. Palavras como help, tráfico, FBI e LAPD eram impossíveis de serem ignoradas. A questão mais intrigante é quem escreveu essas palavras. Por quê? Afinal de contas, seja lá quem as fez, teve um trabalhão para separar pedaços de entulhos do ferro velho e usá-los para formar as palavras. Principalmente um tamanho tão grande, capazes de serem vistas até mesmo do céu. E claro, os usuários do X não perderam tempo para criar várias teorias. O terreno tem sido usado como canteiros de obras desde 2015, sendo antes apenas um ferro velho. Atualmente, ele pertence à Union Pacific Railroad, uma das maiores operadoras ferroviárias dos Estados Unidos, especializada no transporte de cargas por via de containers, e é nesse ponto que as teorias da conspiração começam a ganhar força. Isso porque, bem ao lado do terreno com os pedidos de ajuda, há um grande depósito de containers, o que é algo no mínimo suspeito. Nos últimos meses, vídeos gravados por trabalhadores de containers começaram a circular na internet. Nessas gravações, supostamente é possível ouvir gritos vindo de dentro dos containers, como se fossem pedidos de socorro. Há quem diga que os barulhos registrados não são gritos, mas apenas o ruído metálico dos containers, causados pelos fortes ventos marítimos do local. Os usuários do X se apegam mais à primeira versão e não deixam de apontar as coincidências do local. Antes de continuarmos, é importante citarmos que, apesar das coincidências, nunca houve nenhum tipo de notícia que ligasse a Union Pacific com qualquer tipo de tráfico ou atividades ilegais. A única contra a empresa diz respeito a uma denúncia de que ela estaria utilizando equipamentos defeituosos em seus trens. Apesar disso, o tráfico de pessoas é sim um assunto extremamente sério. O relatório global sobre tráfico de pessoas, divulgado em 2024, e que abrangeu 156 países, divulgou números preocupantes. Dentre o período de 2020 a 2023, cerca de 202.478 pessoas foram vítimas do tráfico. O número realmente é alarmante, o que explica um pouco o desespero das pessoas com relação aos pedidos de ajuda encontrados. Mas e a polícia? O que eles têm a dizer sobre isso? O Departamento de Polícia de Los Angeles, também conhecido como LAPD, informou que investigou o terreno no mesmo dia em que as imagens circularam na internet e que não foi descoberto nenhum tipo de atividade criminosa no local. Além disso, as investigações confirmaram que as imagens do satélite não são atuais, na verdade. Elas foram feitas em 2023. A explicação não tranquilizou o pessoal do X, que apenas alimentou ainda mais as suspeitas, já que a LAPD é uma das palavras escritas no terreno. Agora, quanto ao Union Pacific, a detentora do terreno, o que ela diz sobre isso? A explicação é bastante direta. Ela culpa José, um dos moradores em situação de rua que vive pela região. Conforme a empresa, José constantemente invade seus terrenos, sempre usando pedaços de tronco e peças de ferro velho para escrever palavras sem sentido.
A polícia de Los Angeles informou que já entrou em contato com José várias e várias vezes ao longo dos anos, e ele sempre recusou moradia, bem como qualquer tipo de assistência médica. Os usuários do X não parecem se conformar com as explicações da polícia e se juntaram para criar as mais diversas teorias. Há quem esteja convicto de que existe uma rede de tráfico no local, fazendo a ligação entre o terreno com as mensagens e os containers da Union Pacific, até mesmo traçando rotas no mapa justificando a ligação direta entre os locais. E mesmo sem apresentar qualquer evidência concreta, há quem aposte na existência de um sistema de túneis subterrâneos conectando ambos os locais. Há até mesmo vídeos manipulados por inteligência artificial mostrando esses containers, transportando várias pessoas, o que apenas contribui para disseminar mentiras e criar alarde na população. Dentre os vídeos que circulam na plataforma, um deles se destaca. Nele, um usuário chegou aí até o local e conversar com outros moradores em situação de rua. No vídeo, ele aparece falando com uma mulher que afirma conhecer José, e ela diz que ele é realmente o responsável por todas essas mensagens. E assim como a polícia, ela também não possui a menor ideia do porquê que ele vem fazendo isso. Aparentemente, nem mesmo esse vídeo é o suficiente para convencer aqueles usuários mais conspiratórios, que se esforçam para analisar a linguagem corporal dela, procurando sinais de que ela estivesse mentindo. Mas e quanto ao próprio José? O que é que ele tem a dizer sobre toda essa história? Até o momento, nenhum jornalista, bem como nenhum usuário do X, conseguiu encontrá-lo. Sem seu depoimento, é impossível saber quais foram suas intenções ao escrever aquelas mensagens. Não sabemos se elas realmente possuem um significado oculto por trás ou se são apenas frutos de uma mente perturbada, pedindo ajuda para si mesmo. Aqueles que já assistiram ao filme Searching sabem que as ferramentas da internet podem realmente auxiliar na resolução de um crime. E como você viu, o próprio Google Maps já fez isso antes. E nós nem precisamos ir muito longe no mundo da ficção. O documentário Don't Fuck with Cats relata um caso real, no qual uma comunidade digital se juntou para investigar um crime e levar seu responsável à justiça. Exatamente o que as pessoas no X se propõem a fazer ao esmiuçar ao máximo o caso. Até o momento, nada indica que a imagem captada em Los Angeles tenha realmente ligação com algum tipo de atividade criminosa, muito menos com algo tão sério quanto o tráfico de pessoas. Diz aí nos comentários o que é que você acha disso tudo. Até o próximo.